Olá, queridos, como vão? Estamos aqui com um sermão extra nessa sexta-feira, celebrando aí a morte do nosso Senhor, lembrando sua morte na cruz em nosso favor de uma maneira especial nessa sexta de Páscoa, com a certeza de que aquele que morreu e viveu por nós há de cuidar de nós em todas as coisas. Nós vamos continuar nossos estudos em Mateus e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Assim diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, nós pedimos nessa ocasião que, mais uma vez, impedidos de estar juntos em corpo, mas certamente unidos de coração, nós consideramos Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu acho que, eu pelo menos não lembro de tanta gente se dizer cansada, ao mesmo tempo se dizendo cansada como estamos vendo agora. É verdade, a gente tende às vezes a exagerar, né, as dores dos nossos tempos, as crianças, né, crianças? Às vezes as crianças fazem isso, olham para o tempo que estão passando e pensam assim, nunca teve uma série tão difícil, essa é a série mais difícil da escola, e talvez seja mesmo, mas talvez você que tenha esquecido. Eu imagino a turma que viveu aí na época da Segunda Grande Guerra, particularmente se viveu na Europa, olhando para esse nosso tempo e falando assim, difícil, né? Grande coisa que vocês estão passando. Eu não sei, é claro que cada tempo tem suas dores. Mas a gente tem tido que crescer e a gente está cansado de muita coisa. Vários de nós tivemos de aprender a usar aplicativos que a gente deixava só para os jovens. Vários tiveram de aprender a cozinhar ou voltar a se dedicar a isso. Outros estão aí correndo atrás de se tornar professores e relembrar matemática e tantas coisas. E me parece que, pelo menos para mim, o que mais cansa é aquele senso de eu não sei quando isso acaba. Sei lá, eu acho que se a gente soubesse, infalivelmente, que acaba no dia X do mês Y, mesmo que o mês Y fosse agosto, dezembro, ano que vem, mas tem um senso de que eu sei quando acaba. Acho que a gente estaria mais mentalmente preparado para isso. Mas esse vai e vem, esse vai e não vai, essa politização de tudo, isso cansa a gente. Estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos com a paciência esgotada, com o vigor esticado, talvez perto de um limite. A gente está cansado. Cansado fisicamente, mesmo saindo pouco ou quase nada. Cansados mentalmente, pois essa adaptação está muito difícil. Cansados espiritualmente, porque não temos tido o privilégio do encontro físico presencial toda semana, que é uma das formas que Deus nos dá alívio ao coração. O Senhor tem dado forças, o Senhor tem ajudado sim, mas não está fácil, tá? Eu sei que você tem buscado formas de alívio, formas de respiro. Aliás, acho que esse é um dos problemas, né? Porque a gente tinha respiros, alívios que a gente tinha recorrentes e alguns planejados. Aquela passadinha no parque que você dá quando a semana está apertada e você dá uma corridinha lá, senta num banco, toma uma água de coco. Ou aquela corridinha para tomar um caldo de cana geladinho que renovava. Aquela viagem que você programou para a época da Páscoa, você foi lá, você fez certinho, né? Você comprou com antecedência, porque é uma época cara, mas não vai acontecer. Aquela simples corridinha ao cinema, né, para desopilar o fígado da mente, tudo isso sumiu. Agora, eu venho falar para você hoje de cargas mais pesadas do que aquelas que a gente está carregando esses dias. Fardos mais preocupantes do que uma quarentena. Hoje a gente vai falar de cargas e pesos que dizem respeito à eternidade, não apenas a algumas semanas ou meses aqui nesse mundo. Cargas que são muito mais sérias do que uma quarentena. E hoje nós vamos falar sobre elas e sobre como Jesus diz que elas devem ser tratadas. Um chamado ao descanso, um descanso sublime, inesgotável, o descanso que Ele oferece para as nossas almas. Hoje nós veremos que devemos lançar sobre Cristo nosso fardo,
e nos colocarmos debaixo do jugo dele. Lançar sobre Cristo e andar com ele. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte é a ideia de que quem está cansado e sobrecarregado deve ir a Cristo. O capítulo 11 de Mateus tem nos dado lições muito preciosas, não tem? A gente começou lá com João Batista na cadeia, pedindo notícias para Jesus acerca de se ele era mesmo o Messias. E nós vimos Jesus mostrar que sim, é ele tem cumprido as profecias. E em seguida ele começou a ensinar coisas muito importantes sobre João, sobre a vinda do reino, sobre a vida no reino. Vimos Jesus comparar aquele pessoal mal-humorado a crianças birrentas, crianças que não querem brincar de nada e reclamam de tudo. Vimos Jesus apontar para cidades impenitentes e chamá-las ao arrependimento. Na semana passada, vimos Deus, na sua maravilhosa sabedoria, revelando aos pequeninos essas coisas todas, não aos sábios daquele tempo, não aos líderes religiosos com todo o seu suposto conhecimento. Aprendemos sobre a soberania de Deus nessas coisas, na escolha de quem é que vem a entender essas coisas tão importantes. E nós vimos que há um acordo perfeito entre pai e filho nessas coisas, claro, entre espírito também. E agora Mateus registra para a gente essas palavras que são tão bem conhecidas do nosso Senhor. Palavras belas que Mateus traz para a gente logo após aquelas considerações. Olha de novo aí no verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Tá, e a Jesus quem está cansado. Mas cansado de quê? É um chamado geral? Será que Jesus aqui está falando, por exemplo, se eu estiver numa corrida de 3 quilômetros e chegou ali aquele momento que eu atinjo a barreira lá pelos 2 quilômetros, será então que se nesse momento eu falar, Jesus, estou cansado, lanço sobre ti meu cansaço, plim, meu corpo sobrenaturalmente vai ficar renovado e vou bater meu próprio recorde, é isso? Será que nas Olimpíadas do ano que vem os atletas cristãos vão poder, no meio da prova, ficar magicamente renovados, é isso? Não, é claro que não. Ah, será que então é o cansaço mental desses dias? Eu estou lá 3 da tarde, aquela confusão, já fiz um monte de coisa, escola das crianças, arrumação da casa, cuidando de 1 bilhão de coisas, 10 mil reuniões do Zoom e tudo mais, e no meio da tarde eu falo, Senhor, joga o meu cansaço sobre ti. E plim, fico descansado no meio da tarde? Também não. Tá, será que esse cansado e sobrecarregado então é algo mais no sentido de justiça social, algo nessa linha? A ideia de que há aqueles que estão cansados pois trabalham de sol a sol por um salário mínimo, enquanto tem uma turma aí que passa metade do ano em Capri, tomando sol, tranquilo. É esse tipo de alívio que Jesus está dizendo? Também não. Também não é dessas coisas que Jesus está falando. Olha comigo o contexto, a principal regra de interpretação de um texto. Jesus está falando do quê? Jesus está falando contra aqueles que são supostamente sábios e falando daqueles que são pequeninos. Aqueles que acham que têm muito, aqueles que são poderosos e aqueles que vêm sofrendo. Não somente pelo peso dos seus pecados, mas pelo peso dos fardos espirituais que aqueles têm colocado. Queridos, é um chamado para descanso espiritual. Veja no verso 29, o que ele diz? Achareis descanso para a vossa... Para quê? Para a vossa alma. Não é descanso para o joelho inchado, para a canela gritando, para o pulmão ardendo ou para o bolso sofrido. É um descanso espiritual para a alma sobrecarregada. É algo que só Jesus pode oferecer. Ninguém mais tem isso para dar. Veja, Mateus vem nos falando sobre conforto espiritual, sobre aqueles que se recusam a crer e sobre aqueles que têm crido e vindo a Cristo porque o Pai tem se revelado a eles. Quando a gente fala sobre isso de eleição, predestinação, alguns ficam meio preocupados e ficam pensando assim, puxa vida, pastor, mas como que eu vou saber se eu sou um desses? Será que o Pai e o Filho querem se revelar a mim? E o ponto aqui é o seguinte, você não precisa ficar tentando descobrir se você é um desses a quem o Pai deseja se revelar. Você não precisa tentar ler os decretos eternos de Deus. É muito mais simples que isso. Você está cansado e sobrecarregado. Você está sentindo
o fardo dos seus pecados, da sua culpa, das suas tentativas de viver longe de Deus, das suas tentativas de chegar a Deus e ser santo por si mesmo? Você está cansado? Você está sentindo a fadiga disso tudo? Venha a Cristo. Ele é a solução. Simples assim. Queridos, todos nós carregamos fardos espirituais. Todos nós estamos debaixo de algum jugo. A questão é se nós estamos debaixo do jugo de Cristo ou debaixo de outros jugos, carregando o fardo que ele nos chama a carregar como discípulos dele, ou carregando os fardos colocados em nós sobre outras pessoas ou até sobre nós que nós colocamos. Fardos de tentar ser justos, de tentar ser puros, de tentar ser santos pela nossa salvação, pela nossa própria força. Queridos, não são poucos, infelizmente não são poucos, os que se contam entre os discípulos de Jesus, mas que acham que serão salvos por algum tipo de bom comportamento. Tem uma pergunta que é reveladora e ajuda muito. A gente pode perguntar para crianças, para adultos, e eu faço essa pergunta para você agora, responde aí só para si mesmo. A pergunta é: por que você precisa fazer coisas boas? Por que você precisa fazer coisas boas? Se a sua resposta for algo como: eu preciso fazer coisas boas para ir para o céu, eu preciso fazer coisas boas para não ir para o inferno, eu sinto dizer, mas você é um fariseu funcional. Você ainda está carregando fardos que você não devia carregar. A resposta não é essa. As boas obras, as boas coisas que a gente faz são uma consequência do que Jesus faz por nós. Você está levando esse fardo? Calvino diz: embora o Pai possa se mostrar a todos, a maioria das pessoas não se importam em vir a Ele, porque elas não estão afetadas por uma convicção da sua necessidade. Os hipócritas não ligam para Cristo porque estão intoxicados com sua própria justiça. E eles não têm fome e nem sede de justiça. Calvino está falando algo muito sério. Se você acha que você é justo, se você acha que você é capaz de seguir as suas próprias regras, as regras de Deus ou as regras dos outros, pelas suas próprias forças, você ainda não deve ter sentido o peso que isso traz. E você talvez não esteja pronto ainda para vir a Cristo. E eu te chamo hoje a considerar essas coisas. Tá, mas o que é esse negócio de jugo que você está falando? Veja, jugo é um instrumento para unir dois animais de carga, por exemplo, dois bois. Um pedaço de madeira que você coloca aqui nas costas de um e nas costas do outro, isso ajuda na carga e isso direciona, isso impede de errar o caminho, isso impede de ficar se desviando e você vai. A gente vai voltar a essa ideia já já, mas basicamente é Jesus dizendo para você tirar os outros jugos e para você se colocar debaixo do jugo dele, porque o dele é suave, diferente dos outros que tem por aí. Mas só vai querer isso quem já percebeu que não dá conta sozinho. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, aqueles fariseus, eles não se percebem como necessitados. Eles não sabem que estão indo mal. Eles não querem ir a Cristo. Mas você que está me ouvindo, você não precisa tentar discernir os decretos divinos acerca dessas coisas. É mais simples. Você percebe o peso do pecado? Você percebe o peso da culpa? Você experimenta as dores do mundo caído e busca alguém que possa te dar alívio espiritual? Venha a Cristo. Ele vai te dar descanso. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje. Venha a Cristo. Ele vai te dar descanso. Tá, mas como que ele faz isso, pastor? É a segunda coisa que temos que ver, a segunda verdade dessa manhã. Tomemos o jugo dele e aprendamos dele, pois ele leva nossas cargas. Vamos ler de novo o texto? Olha comigo com atenção. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. De novo, a que fardo ele se refere
Que jugo é esse que ele tem em mente? Vamos falar um pouco sobre o peso do legalismo, o peso da justiça própria, do pecado que não é aliviado de maneira alguma pelas nossas tentativas de sermos justos. No contexto daquilo que temos visto, ele tem se mostrado bastante crítico daqueles poderosos líderes religiosos que se recusam a crer. E não somente eles se recusam a crer em Jesus, mas eles colocam sobre o povo muitos e muitos fardos. Mais adiante, lá no capítulo 23, Jesus vai voltar ao assunto e vai falar explicitamente isso, que os fariseus colocam cargas sobre as pessoas. As pessoas sofriam com isso. Os fariseus são aquilo que nós chamamos de legalistas. E é bom aprender esses termos para a gente usá-los direitinho. A gente, às vezes, usa essas palavras de um jeito errado. É uma ofensa muito comum, né? Seu legalista! É meio que a ofensa favorita dos evangélicos. Tá, mas o que isso quer dizer mesmo? Quer dizer aquele que acrescenta exigências às exigências da lei de Deus. Aquele que acha que vai ser capaz de atingi-las. Aquele que coloca sobre as pessoas pesos que o Senhor Deus não coloca. No próximo sermão a gente vai ver algo mais sobre isso, um exemplo muito claro disso, mas é bom entender. Não é uma questão de sermos sem lei. Jesus já nos ensinou que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Nós vimos isso exaustivamente lá no Sermão do Monte, não vimos? A expectativa de Jesus de que os crentes têm sim um padrão de vida para seguir. Os cidadãos do reino vivem de acordo com certos padrões. O ponto é que aqueles líderes religiosos insistiam em colocar sobre o povo de Deus cargas que o próprio Deus não coloca. E Deus não gosta disso. Eles queriam ser legisladores, mas só Deus é legislador. Pastores não são legisladores. Pregadores não são legisladores. Conselhos da igreja não são legisladores. Deus somente é. A nossa função é declarativa, não legislativa. A gente diz para vocês o que Deus manda. A gente não pode inventar coisa. Mas esse legalismo ele é muito comum ainda hoje. Eu acho que você sabe disso. Você já talvez tenha até sofrido com isso. Pastores que querem colocar sobre seus membros exigências que Deus não coloca. Querem regular se tem tinta no cabelo, se tem tinta na pele, os detalhes das roupas de banho. Ficam horas fiscalizando o Instagram para ver se tem algo que possam pegar. Proíbem o consumo do alimento e bebidas que Deus nos deu para deleite e honra a Ele. Querem fiscalizar os detalhes do futebol e do Netflix das ovelhas. Querem ditar que tratamento médico podem ou não ter. Querem fiscalizar a solteirice alheia e ficar arrumando marido e esposa para os outros. Querem fiscalizar a natalidade alheia. Quantos filhos o casal vai ter ou quando vai tê-los? E muitas vezes nisso colocam fardos pesados a respeito da vida, até do dia de descanso. A gente volta a isso no próximo sermão. Colocam proibições sobre lazer, sobre trabalho, sobre casamento, que Deus não coloca. Jesus não gosta disso. Jesus não quer que a gente erre para mais, por assim dizer. Agora, talvez você não esteja com o peso que colocam sobre você, mas esteja colocando você sobre si mesmo, de forma legalista. Pesos para que você mereça a salvação. Talvez você até creia que Jesus te salvou, mas você quer ficar acrescentando, quer colocar puniçõezinhas e pezinhos extras sobre si mesmo, fardos autocolocados. Eu te pergunto, como tem sido? Tem funcionado? Você tem conseguido? Ao menos as regras que você coloca para si mesmo, essas você consegue manter? Consegue não, né? Larga disso. Se agarre a Cristo, aprenda dele, ande com ele. Ele é manso e humilde. É muito raro a gente ver Jesus descrevendo o seu próprio coração, e aqui ele faz isso. E é interessante que ele usa essa descrição. Ele fala, eu sou manso, eu sou humilde. Ele não diz, eu sou feroz, eu sou brabo. Ele diz, eu sou manso, eu sou humilde, vem aqui comigo.
O que quer dizer isso? Veja, manso não é inofensivo, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, não é indefeso, é manso. É manso do jeito que um tigre ou um leão pode ser manso. Não do jeito que um franguito é manso e inofensivo, isso aí é outra coisa. Lá no capítulo 5, verso 5, nós vimos que essa mansidão, ao estudarmos isso nas bem-aventuranças, a gente viu que a mansidão diz respeito a alguém que se submete ao cuidado daquele que está sobre ele, no caminho que ele vai dar. Ele é humilde. Ele é tudo o que você quer. Se você andar colado nele, se você andar junto com ele, você vai aprender dele. Você vai imitá-lo, você vai focar nele e você vai ver como a vida anda e o que é vida. Se você se colocar debaixo do jugo dele, você vai encontrar descanso para a alma naquele que te amou. E você vai ter um jugo leve. Veja, entenda, você precisa ter algum jugo. A questão é se vai ser o jugo do legalismo, seja aquele que você criou para si mesmo ou que os outros insistem sobre você, ou se vai ser o jugo de Jesus. O dele é leve, tá? Entenda, Jesus não quer que você viva solto, sem direção. Calvino de novo. Calvino fala o seguinte: muitas pessoas abusam a graça de Cristo, fazendo com que ela seja uma indulgência da carne. E Cristo, portanto, após prometer descanso, ele lembra que ele é nosso libertador, mas que ele quer nos colocar debaixo do jugo dele. Ele não está nos absolvendo dos nossos pecados para que, uma vez restaurados no favor da graça de Deus, nós possamos pecar com maior liberdade. De maneira nenhuma, queridos. O que Calvino está dizendo é algo muito belo. Jesus te ama demais para simplesmente te libertar do pecado e te soltar por aí. Porque você vai voltar para o velho caminho. Jesus te liberta do pecado, te bota colado nele, ombro a ombro, e fala: ei, anda comigo. Eu vou te mostrar o caminho. Anda comigo, atrelado comigo. Eu sou manso, eu sou humilde. Eu vou cuidar de você. A gente vai andar juntos. Ao invés de sujeito a fariseus e escribas de coração duro e alma empedrada, se sujeite a Cristo. Ele é manso e humilde. Ele vai carregar no seu favor aquilo que você nunca poderia. E ele vai colocar sobre você o jugo dele, para que você viva vida em abundância. Entenda, vida em abundância não é vida sem rumo. Eu acho que você tem visto isso na quarentena, não tem? A gente tem experimentado que a ausência de limitações de tempo e espaço é um negócio estranho. Por exemplo, a ausência de fronteiras entre dias e situações causa pra gente desconforto e cansaço, ao invés de renovo e alegria. Esse negócio de você não lembra se é segunda ou sábado, isso traz desordem ao coração, não cansaço. Trabalho também é assim. Vários de vocês têm relatado algo muito interessante, muito parecido, e eu sinto isso também. A sensação de que você está trabalhando o tempo todo e ao mesmo tempo que parece que você não está trabalhando nunca. Porque é um misto de trabalho e não trabalho causado pela confusão de dias, de horários, de tarefas, de prazos, e todo mundo está na mesma. Você tem experimentado. A falta de estrutura não traz liberdade. Ela traz um perene cansaço. Algo parecido se dá com a diversão também. Você tem buscado formas de entretenimento diversas, você tem visto seriados aí, maratona de seriado, tem visto lives de músicos que você gosta, e talvez até de alguns que você não gosta. Mas acho que você também tem percebido que chega um ponto em que você fica cansado de se divertir. Queridos, a vida ideal não é uma vida sem regras, sem fronteiras, sem limites e sem estrutura. A vida ideal, uma vida em abundância, é uma vida estruturada da forma que Deus nos ensina a andar. O jugo que Cristo coloca sobre nós não é pesado. Viver como Ele chama viver não é difícil, como é difícil servir aos fariseus. Entenda de uma vez por todas, vida em abundância não é uma vida sem rumo, é uma vida andando com Cristo. A gente precisa falar um pouquinho sobre a Páscoa. Hoje, sexta-feira da Paixão, dia em que está na nossa mente de uma forma especial a sua morte em nosso favor. E precisamos entender que a sua morte
foi precisamente a ocasião em que ele levou sobre si o maior dos nossos pesos. O maior deles. O peso da culpa pelo nosso pecado. Você percebe esse amor? Ele levou sobre si os nossos pecados para que sejamos livres nele. Ele morreu a nossa morte e agora vivemos com ele. Pode vir sem medo. Não tema pela sua liberdade. É nele que você vai ser livre. Não tema pela sua felicidade. É nele que você vai descobrir o que é a alegria de conhecer o próprio Deus e desfrutar do mundo à luz disso. Não tema pela sua autonomia. Ela não vai te levar a nenhum lugar bom, mas o jugo de Cristo vai te conduzir à eternidade. Um outro pregador, um famoso pregador chamado João Crisóstomo, colocou da seguinte forma: não tema. Não tema que colocar esse jugo que te liberta vai te fazer levar para algo ruim. Mas se coloque debaixo disso e você vai conhecer o prazer da vida com Cristo. Porque esse jugo, ele não esfola o pescoço, mas ele é para seu bem-estar que ele coloca, para te persuadir a andar firmemente, para te levar na estrada real, para te libertar dos precipícios dos dois lados, para te fazer andar com mais facilidade no caminho estreito. E uma vez que são tão grandes os seus benefícios, tão grande a sua segurança, tão grande a sua alegria, venhamos com toda diligência e nos coloquemos debaixo desse jugo, porque encontraremos descanso para as nossas almas e obteremos as coisas boas do porvir, e pela graça e o amor daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda a glória e o poder, para sempre e sempre. Mundo sem fim. Amém. Crisóstomo está certo. Páscoa é momento de relembrar. Lembrar o que ele fez por nós. Lembrar que nós não precisamos carregar os julgos de ninguém. Nós não precisamos levar nenhum fardo que a gente cria para si mesmo, ou que os outros colocam sobre nós. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, é bem possível que a gente esteja tendo uma atitude muito errada e não evangélica, a de pedir a Deus para nos livrar dessa crise, com a promessa de que vamos nos comportar melhor. Tem muita gente tentando achar o culpado. O culpado é o pastor que fica no Netflix. O culpado é o povo de Deus que tem errado assim, assim e assim. O culpado é o setor de entretenimento porque tem feito programações assim, assim, assim. O culpado é tal parte da civilização ocidental por causa disso ou disso, aquilo. O culpado é isso, o culpado é aquilo. E falam em nome de Deus com uma certeza tão preocupante quando Deus não disse quem é o culpado. O livro de Jó nos ensinou que há muito que a gente não entende por detrás da providência do Senhor. Deus não disse nada disso. E a solução, queridos, não é a gente se comportar melhor. Não é a gente prometer se comportar melhor. Deus não coloca esse fardo sobre nós. Talvez você coloque ou os outros coloquem, mas não Deus. A solução sempre é cruz. A solução sempre é Calvário. A solução sempre é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pedido para que Deus nos livre, por exemplo, dessa situação incômoda, dessa pandemia, não é Senhor, livra-nos, a gente vai se comportar melhor. É Senhor, livra-nos por Cristo, nosso Senhor. Confiamos nele, aquele que faz tudo por nós. Eu te pergunto, você ainda está carregando o peso dos seus pecados? Você ainda está tentando de alguma forma ser a solução do seu problema? Larga disso. Joga para cima de Jesus. Confia nele. Ele é manso e humilde de coração. Entra no jugo dele. Caminha com ele. Você vai aprender dele. Deixa ele carregar o peso. Nessa estrada com o jugo dele, aproveita a companhia. O destino é bom. Vamos. Dobra esse pescoço.
Vem ser livre, vem. Vem descansar. Senhor, nós agradecemos porque Cristo leva o nosso jugo e nos coloca ao seu lado, de forma leve, para andarmos com Ele. Ajuda-nos a aprender dele, a andar com Ele. Ajuda-nos, Senhor, a largar de nós mesmos tentar resolver aquilo que só o Senhor pode. Em nome de Cristo. Amém. Amém.